Boa noite a todos, sejam bem-vindos à última edição dessa terceira temporada do nosso projeto Oceano ao Vivo, a Live do Oceano. Já estamos aqui na edição 105, né? O que mostra que esse projeto conseguiu alcançar um pequeno nível de sucesso. Isso é muito legal, isso é muito legal. Como sempre, a gente conta com o apoio dos nossos patrocinadores, as empresas Nortec, Yandenu Dragagem, o Grupo Ocean Pact e o Grupo Aquaplan, tá? Que esse apoio, obviamente, tem garantido a continuidade dessas lives, de trazer os nossos convidados, de fazer alguma produção e, obviamente, nos dedicar. Acho que isso é muito importante, o apoio que a gente vem recebendo desde o início desse projeto em 2020. Acompanhe, então, a Oceano nas nossas redes sociais, acho que isso é muito importante, seja no Instagram, Facebook, no YouTube, né, acompanhando as nossas lives, porque isso é muito importante para nós. Deixa também um like, acho que também é importante, que mostra a nossa relação com vocês, mostra a importância do nosso projeto. Eu sou Fernando Dil, oceanógrafo, presidente do Conselho Administrativo da Oceano, e hoje estou aqui para conduzir mais esta live, né? Como tive que trazer uma trajetória de um colega, um profissional oceanógrafo, que atualmente se dedica ao serviço de praticagem lá no estado da Bahia, né? E também trabalha na sua vida pessoal e com a sua alma de oceanógrafo na difusão popular da ciência oceanográfica, com sensibilidade, obviamente, e engajamento. Então, para essa live de hoje, a gente tem a companhia do colega e oceanógrafo Marcelo Teles. Marcelo, seja bem-vindo aqui. Eu vou começar, então, já te apresentar, fazer uma pequena leitura do teu currículo, né? Ele é graduado em Oceanologia em 1992 pela FURG, né? Também tem mestrado em Modelagem Ecológica, 1998, também pela FURG, né? Trabalhou no Parque Natural Marinho de Abrolhos, um sonho de muitos, né? Entre 92 e 94, com levantamento da carcinofauna dos recifes em franja, tá? Começou um doutorado que não foi concluído por uma trajetória profissional, acho que é importante também, que ele foi dentro dessa sensibilidade acadêmica, dentro dessa formação, ele foi buscar os espaços e o conhecimento que ele achava necessário. Ingressou na praticagem em 2000, na zona de praticagem da Baía de Todos os Santos, lá na Bahia, na região de Salvador, né, onde exerce esse trabalho atualmente. Tem um grande projeto, construiu o navio Projeto Gaia Soul, em 2014, com o propósito de informar, sensibilizar e engajar o público na conservação ecológica. Iniciativa até que, na época, o Marcelo manteve contato comigo, me lembro, né, para tentar ter um pequeno apoio possível da Oceano. Prepara ainda agora uma grande expedição para 2023, está prestes a sair, a zarpar, né? Está preparado para isso e com objetivo também maior, obviamente, que também realizar mais um projeto de vida pessoal, mas popularizar a oceanografia e também envolver a família dentro dessa nova missão, desse novo projeto. Marcelo, seja bem-vindo. Um abraço para todos, hein? Para ti especialmente. Tudo bem? Olá, boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos ouvem. É realmente um prazer imenso estar aqui falando e tendo essa oportunidade de falar sobre oceanografia e a importância também da conservação, né, da natureza, que é o projeto que eu estou assim, mais engajado. Tá certo. Marcelo, vamos começar com uma pergunta bem simples, fácil. Apesar que tu mandou um áudio para mim dias atrás mostrando essa tua trajetória, de como chegou na oceanografia, e que não é tão curta assim, né? Essa tua história, que começou lá na Bahia, tá? Com a tua história, teus avós, teus pais. Então, Marcelo, conta um pouquinho o que te inspirou a fazer oceanografia e a se dedicar a esse mundo do mar, hein? O que foi? Pois é, eu sou, né, como você já falou, eu sou natural de Salvador, né?
E isso aí praticamente foi um resgate ancestral, essa paixão que eu tive pelo mar. Porque tudo começou com meu bisavô, que realmente foi pescador de canoa lá na cidade de Valença, que é uma cidade no sul da Bahia. E ele tinha uma canoa e meu avô sempre contava que era uma canoa muito grande, era uma das maiores de lá, chamava Porto Seguro. E ele saía para pescar e meu avô acompanhava ele nessas pescarias. Até 15, 16 anos ele acompanhava. Então, um dos maiores influenciadores foi meu avô, porque na época eu, desde criança, veraneava lá em Taparica, que é uma cidade, uma ilha de Taparica, e meu avô tinha uma casa lá. Então, sempre no final do dia, durante o pôr do sol, a gente tinha aquele hábito de botar as cadeiras ao redor na frente do cais, e ele ficava contando as histórias de pescador, as aventuras que viveu com o pai, né? Meu bisavô. E a partir daí, aquilo ali povoou sempre meu imaginário, e ele sempre teve também uma grande sensibilidade em relação à natureza. Então, eu fui crescendo e meu pai também já saiu vamos dizer assim, da área, era médico, mas sempre gostou também do mar, sempre teve barco, lancha para pescar, e a gente estava sempre a bordo fazendo pescarias, né? Na época a gente gostava muito de pescar, e meu avô também junto e aproveitando e falando bastante sobre as histórias dele. Aí, a partir daí tinha uma série que eu gostava muito, que chamava Mundo Animal, e eu assistia quase sempre que podia, e depois, já um pouco mais velho, já comecei a assistir os filmes de Jacques Cousteau, acho que influenciou boa parte dos oceanógrafos, né? E, bem, basicamente, assim, essa parte pelo mar e a escolha da oceanografia foi basicamente por isso. Mas Marcelo, você, primeiramente, tu está cercado e rodeado, estava de belas paisagens, né? Ilha de Itaparica, a região de Valença, coisas maravilhosas, lugares muito lindos. Então, não tem por que não se apaixonar pelo mar, certo? Mas você disse para mim num comentário nesses dias aí de que mas antes de fazer a cenografia, você fez engenharia química, claro. Verdade. E antes disso foi bancário ainda. O que te levou a sair dessa loucura de engenheiro químico, bancário e ir para Rio Grande? Pois é. Inicialmente, quando eu decidi fazer o vestibular, eu queria fazer a oceanografia, mas a dificuldade era que era em Rio Grande, e a outra universidade era o UERJ, se não me engano, eu só tinha essas duas. E eu sempre optei pela FURG, pelo corpo docente e pela infraestrutura, né, que sempre foi, vamos dizer assim, se destacava. Então, assim, na época eu não tive condições de ir e optei por fazer, entre tudo, a engenharia química. E aí também cursei durante 3 anos a engenharia química. E quando vi que meu futuro seria trabalhar no polo petroquímico lá de Camaçari, eu pulei fora e falei, não, aqui não dá não. Aí entrei no Banco Econômico na época para trabalhar, para juntar um recurso para poder vir aqui fazer o vestibular e entrar no curso. E assim foi feito. Então, fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos no Banco Econômico, estudando também de novo para o vestibular, e entrei na faculdade aí, lá na FURG. E aí mudei realmente para a oceanografia de vez. Mas, Marcelo, eu também sou da FURG, Rio Grande, né? Eu acho que eu saí um pouquinho antes de você entrar. Você deve ter entrado quando? 88? 88, eu saí em 84. Como é que é um baiano sair daquele calor, daquele clima e chegar em Rio Grande? Houve um choque cultural, um choque de clima. Me conta só um pouquinho para outros assuntos. Foi um choque? Com certeza, verdade, porque assim eu literalmente não conhecia ninguém, né? Então eu fui na cara e na coragem, e tudo bem. Na época o vestibular foi no verão, então não comecei a sentir o que me esperava, né?
mas o início do curso e os primeiros meses foram realmente de uma adaptação que não foi fácil, né? Porque o clima, de fato, é totalmente diferente, muito frio, e, além de tudo, muita umidade, né? Porque a gente morava no cassino, e aquelas casas do cassino eram preparadas, era um balneário do cassino, né? Eram casas preparadas para o verão. E uma das primeiras que eu morei, ela era toda de pedra, e quando amanhecia, chegava a estar escorrendo pela parede água, o chão molhado. Foi um negócio realmente difícil de encarar. Difícil, difícil. Difícil Terrível, de esses momentos encarar. são terríveis. A gente fazia Aham. fogueira dentro do banheiro para tomar banho. Lembra dessa? Não tinha calefação, as casas não existiam, não tinha nada. Exatamente. Não havia ar-condicionado, quente, nem frio, nada, Nada. absolutamente É, nada. Só tinha o vento, exatamente. né? Vento, umidade e frio. Mas vamos lá, você É se forma verdade. na FURG, e aí vai para Parque Natural Marinho de Abrolhos. O que tu vai fazer lá? O que você fez na FURG rapidamente e o Uhum. que te leva para Abrolhos? Então, quando eu entrei na FURG, eu já procurei alguns estágios. O primeiro estágio que eu fiz foi no laboratório de gripe, de Gilberto Gripe, né? De laboratório de geologia costeira, se não me engano. E ele me deu a tarefa que eu fazia lá era separar alguns sedimentos que tinham sido coletados, e para mandar metade para o Rio de Janeiro e a outra metade ficar no laboratório. Então, literalmente, era quebrar pedra, porque o sedimento já estava consolidado. Então, eu fiquei por uns 8 meses quebrando pedra, e a minha experiência na oceanografia geológica foi essa, né? Não foi das melhores. Aí eu já tentei mudar, porque o meu negócio era oceanografia biológica, e aí fui acolhido lá pelo laboratório de crustáceos decápodes, lá do saudoso e amigo Fernando Dincal, né? E que estudava populações de crustáceos, e tinha ele também estudava bastante, ele fazia taxonomia, né? Então tinha um acervo de inúmeros espécimes lá. Foi aí que eu, quando voltava sempre, né, ficava de férias, voltava para Salvador, e sempre ouvia falar no Parque Marinho de Abrolhos, e era também vontade de conhecer. E aí eu vinculei, né, um projeto de levantamento da carcinofauna junto do laboratório lá do Fernando Dincal, e para estudar primeiro fazer a coleta, a identificação, a taxonomia dos crustáceos lá do Parque Marinho de Abrolhos, né, principalmente dos recifes de franja. Então, assim, eu já comecei no terceiro ano já fazendo esse projeto, que foi até financiado pelo WWF. E, assim, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar lá no parque, um trabalho voluntário, eu não fui contratado, era um trabalho voluntário, e eu era, na verdade, guarda-parque, né? Então, nas horas, o trabalho em si era recepcionar os visitantes, né? Então a gente dava algumas voltas na Ilha Siriba e na Ilha Redonda, mostrando toda a avifauna que tinha, auxiliava nos mergulhos. E nas horas vagas eu mergulhava para coletar os camarões, crustáceos, para fazer essa identificação. Apesar de não ser remunerado, era um baita de um trabalho, né? Com certeza, é verdade. Pois então. E aí tu Aham. fica lá e decide voltar para a FURG de novo, é isso? Exato, porque a inconstância política e econômica das unidades de conservação sempre foram constantes, né? Então, mudava muito de diretor, às vezes o IBAMA não tinha, na época era o IBAMA, né? Não tinha verba, então era difícil manter os guarda-parques, e chegou um momento que eu já não vi que aquilo ali não ia ser muito futuro, né? Aí eu decidi fazer o mestrado, como eu já estava na área dos recifes, e entrei em contato com o professor Milton Asmo, né, do Laboratório de Ecologia, de Modelagem Ecológica, e que também achou interessante a ideia, porque a gente desenvolveu, foi o primeiro
estudo em recifes de corais utilizando modelagem ecológica, que é uma ferramenta. A gente utilizou um software chamado Ecopat, que fez um modelo, ou seja, o resultado da tese é o modelo trofodinâmico dos recifes de corais do Parque Marinho de Abrolhos. O nome parece complicado, mas nada mais é do que um estudo de toda a cadeia ecológica, desde os detritívoros até os produtores primários, algas, fitoplâncton, e subindo os níveis tróficos até os predadores topo. Então, essa é uma excelente ferramenta para conhecer o sistema, né? Conhecer o ambiente, ter uma visão integrada dela, porque para a gente preservar e conservar, primeiro a gente precisa conhecer. Então, até então, só se conhecia pequenos grupos, pequenas partes do todo. E com isso daí a gente pôde ter essa dinâmica de matéria e energia entre os diferentes grupos tróficos, que favorecia de sobremaneira o manejo, né, em si, até mesmo para saber a capacidade de suporte, para ter a noção também da população que poderia sair dessa área da conservação para povoar as áreas costeiras, entendeu? E que tem uma pesca interessante na área costeira de lá. E essa ferramenta também facilita a simulação espacial, ou seja, a gente poderia montar alguns cenários onde a gente coloca, por exemplo, uma visitação mais intensa ou uma preservação de determinada área devido à fragilidade de alguns corais ou de algumas estruturas, facilitando a identificação da capacidade de suporte e visitação, etc. Tá? Marcelo, a gente conversou rapidamente hoje sobre alguns aspectos do mercado. A gente sabe dessa volatilidade, dificuldade, não só o mercado da oceanografia, o mercado de qualquer profissão. Isso, quando eu dava minha aula de introdução à oceanografia, eu dizia isso para a gurizada. Eu dizia, cara, você tem que se formar, ter uma boa base e vai buscar a tua oportunidade. Não espere que alguém vai te entregar um emprego bem remunerado e no dia seguinte. E pelo que você conversou, a tua trajetória foi louca, ela foi para cima, foi para baixo, foi antes de ser profissional, foi bancário, foi administrador de uma fazenda, isso é, você foi buscar oportunidade, foi para o mestrado, voltou, tentou o doutorado, disse, não é isso que eu vou fazer outra coisa, e foi ser prático, trabalhar em praticagem. A gente tem outros colegas que fazem isso, o Laviera aqui em Itajaí, e eu descobri por acaso que ele é teu amigo, né, parceiro, eu não sabia disso, certo? Que Laviera, que é de Rio Grande, formado em oceanografia e é prático aqui em Itajaí, casado com a Cristina também, a Tina, que também é oceanógrafo. Isso você foi buscar oportunidade. E eu vi vários fazerem isso, porque o que importa é a tua formação. Por que ser prático, fazer a praticagem, e aonde está, e quais assim conselhos que você dá, porque muitos pensam nisso. Essa semana um oceanógrafo formado no Maranhão disse assim, cara, eu quero ser oficial de náutica, eu quero embarcar na mercante. E tem vários amigos e colegas fazendo isso, principalmente o pessoal do Pará, do Espírito Santo, muitas mulheres embarcando, tá? Isso o que te abriu esse mercado aí? Por que você foi ser prático? Que era um mercado fechado, difícil de entrar. E o que a oceanografia pode te dar de norte para isso? Pois é, não foi uma coisa que eu pensei desde o início, mesmo porque eu até nem conhecia, não tinha conhecimento objetivo da profissão. Foram as circunstâncias, vamos dizer assim, né? É como você falou, depois que eu saí do mestrado, eu comecei a trabalhar numa fazenda de gado, imagine, uma fazenda de gado leiteiro de minha irmã. E aí fiquei por algum tempo, que também foi uma experiência excepcional, né? Utilizando toda vamos dizer assim, a forma de pensar integrado dos recifes de corais, eu incorporei no manejo do gado leiteiro, que também foi interessante. Mas assim, eu na época, eu não sei se ainda hoje ainda é assim, talvez seja, mas o caminho natural seria a formação, depois a academia, né? Fazer o mestrado, doutorado, pós-doc, etc.
E, assim, eu sempre pensei que isso daí fosse para pessoas realmente que tivessem um dom, e depois você entra na universidade e vai dar aula, né? Então, eu vejo o ensino muito como um dom, e não como uma falta de oportunidade, entendeu? Então, eu trilhei esse caminho, entrei também no doutorado fui acolhido lá no laboratório de corais, lá de estúdio de corais, com a professora Zelinda Leão, que é o expoente, vamos dizer assim, de corais aqui do Brasil. E continuei fiz o doutorado durante 3 anos, mas foi quando surgiu essa oportunidade de concurso da praticagem. Tá? Então, eu vejo que a praticagem tem muitas coisas em comum, e durante a formação, na época teve até algumas disciplinas que eu fiz, que foi navegação, etc., que ajudaram bastante no estudo e na realização da prova da praticagem. Tá? Eu vejo uma profissão não é um desvio de caminho, vamos dizer assim, muito grande, porque, na verdade, você está em cima do mar sempre, está navegando, que é uma coisa que também eu gosto bastante. E, assim, além do mais, eu considero que é uma profissão que é interessantíssima porque não tem monotonia, não tem a repetição, né? Cada manobra é diferente, cada navio é diferente, você tem que contabilizar a correnteza, vento, rebocadores, etc. Ou seja, Isso faz é, a parte. oceanografia está presente numa operação de entrada e saída de navio. Exatamente, em todos os aspectos, a interação oceano-atmosfera através dos ventos, né? Se está um dia mais calmo, mais quente, pode ter mais ou menos vento, enfim, as frentes frias que chegam lá modifica todo o padrão de manobra que a gente utiliza. Ou seja, a gente usa realmente todo o conhecimento, vamos dizer assim, teórico que a gente viu durante a oceanografia, a gente realmente aplica na prática durante a manobra, porque, na verdade, nós somos auxiliares do comandante, né? Então, todos os navios mercantes que chegam em determinada zona de praticagem contam com o nosso apoio para direcionar e fazer da melhor forma possível a atracação, né, e a desatracação de todos os navios dos portos de cada ZP. Bom, vamos para o teu projeto agora, tá? Que é esse grande sonho teu, acho que foi um sonho realizado, pelo que eu estou vendo concretamente, né? Você me procurou um tempo atrás, eu não lembro nem a razão disso, mas me procurou, me ligou, certo? Você em Exato. 2014, paralelamente à praticagem, tá? Você não falou ainda dos teus filhos, depois tu vai falar, claro, da tua família, da tua mulher, certo? Mas aí você vai para um projeto, vou construir um navio, uma embarcação, um navio não, uma embarcação, projeto Gaia Soul, né? Da onde surgiu essa ideia? Foi um sonho, um desejo de infância? Já que teu pai também era navegador, teu pai era pescador, né? Da mesma forma que o meu também. E por que esse nome Gaia Soul, né? Qual o significado disso? Isso é o que aconteceu? Pois é, isso aí já é um sonho realmente de criança, né? Desde lá de Taparica, que eu ficava vendo os barcos, os veleiros que paravam lá, e aí já é a construção do Gaia, né? Gaia, pela mitologia grega, significa mãe terra. Tá? Essa é minha esposa, essa que está de amarelo, Aline, exato. E, assim, a grande vantagem, por que eu escolhi construir um barco de alumínio, é que ele pode ser customizado. Ou seja, existe esse esqueleto onde eu posso fazer toda a diagramação interna, e assim foi feito. Então, assim, o projeto interno, na verdade, foi basicamente meu, e eu aproveitei o projeto externo de um grande projetista francês, Marc Lombard. Então, esse barco foi construído na França, em Les Sables-d'Olonne. Então, o total de comprimento são 15 metros de comprimento. Ele tem 2 rodas de leme, eu vou falar rapidamente nessas imagens, tá? Aí embaixo é uma garagem onde fica o dinghy, né, o bote. Ali a boreste a gente vê a balsa salva-vida. Eles são 2 lemes que têm 2 pilotos automáticos independentes, né, um piloto elétrico e um piloto hidráulico,
eu pensei sempre na redundância, porque muitas vezes eu vou estar com minha família a bordo e a segurança em primeiro lugar. Então, sempre focando na energia renovável, então dá para ver as 2 aerogeradores com placas solares, tá? E, bem, o sistema também, ele é um barco de um projeto que eu considero bem interessante, porque ele é bem largo, são quase 5 metros de boca por 16 de comprimento, e ele é armado com uma vela grande, né, central no mastro, como todos os veleiros, e 2 velas na proa, que é a genoa, essa mais avante, e a trinqueta, que seria a vela de temporal. Ele é financiado por ti, hein? Foi todo pago por ti? Essa é a minha pergunta. Ou tem um financiamento, um doador daqueles, um bom... Eu gostaria até, viu? Mas todo ele está sendo custeado por mim mesmo, desde o início. E porque era um sonho de criança, eu já queria fazer isso e aproveitei que eu estava já construindo e uma vez que construí, eu ampliei mais o projeto para, vamos dizer assim, colocar virtualmente o maior número de pessoas a bordo. Principalmente... Uma pergunta, tu disse que ele foi construído fora do Brasil, por que isso? Que loucura é essa? Pois é, eu pesquisei alguns estaleiros aí no Brasil, tá? Inclusive fui naquele do Thierry, onde o Amir Klink construiu o barco dele, mas no final eu optei por esse estaleiro Alubate, porque já era um estaleiro que já tem mais de 300 barcos lançados, entendeu? Eles têm um know-how muito grande de fabricação, e o projetista também era excelente, né? Bem, aí por dentro, então foi por isso que eu optei em fazer lá fora. Aí a gente está vendo a cabine principal, essa mesa desce e forma uma grande cama, tá com mais pessoas a bordo. O sistema de navegação eu também fiz em redundância, ali dá para ver as 2 telas, se pudesse... Essa imagem é de hoje, né? Essa imagem do barco é de quando? Essa imagem foi da semana passada. Semana passada, uma outra modificação que eu fiz, eu sacrifiquei essa cabine de polpa, que seria uma cabine normal de casal, e coloquei todos os equipamentos nessa cabine. Tá? Eu fiz uma sala de equipamentos aí, onde tem o gerador, tem o dessalinizador, tem o ar-condicionado, toda a parte elétrica, né? Vamos dizer assim, o cérebro do barco fica aí nessa... Tem um aquecedor também. Ao menos a disciplina de equipamento cenográfico serviu para alguma coisa. Exatamente. Fiz um isolamento, né, térmico-acústico, e eu optei por colocar somente um banheiro, então eu separei a casa, né, do toalete e fiz um compartimento só de banho. Aí o quarto dos meus filhos, hoje em dia quem mais dorme aí é o Marcelinho. E depois aqui é a cabine principal, tem uma pequena biblioteca. Eu fiz também essa antepara estanque, que também é de alumínio, e eu coloquei essa porta né, que não permite a entrada de água, ela é estanque, né? Se acontecer algum tipo de acidente, por exemplo, a colisão com um container, que é bem comum, né, de cair de navios, e se rasgar ou furar o casco, ele pode inundar nessa parte da frente, mas não compromete a flutuabilidade e a nossa segurança. Então aí é o porta-treco, vamos dizer assim. Eu guardo tudo aí, todas as cordas, cabos, as outras velas. Eu fiz essa dispensa também, onde boto todos os alimentos separados, né, para facilitar a localização. E durante a navegação eu fecho a porta, dando assim essa segurança maior durante as navegadas. Aí a mesa de navegação, como eu estava falando, um sistema também redundante, onde eu tenho a comunicação via Inmarsat e Iridium, o chart plotter com o radar, esse abaixo, que é independente
desse outro display, que é o sistema Time Zero de um computador. Ou seja, se um desse sistema falhar, eu tenho sempre o outro que pode localizar. Aí tem alguns equipamentos também de segurança, como aquele Garmin, caso precise abandonar o barco e ir para a balsa de segurança, a balsa salva-vida. Eu levo esse esse Garmin pequeno, né? E tem também um telefone de satélite da Iridium, né? O Marcelo, só uma pergunta. O Gaia de 2014 é o mesmo de agora? Alguma diferença? Basicamente é o mesmo, ele só está um pouco mais velho. E mais moderno. Sim, há pouco tempo também eu troquei todo o estaiamento dele, que ele já está fazendo quase 10 anos, então eu fiz um refit nele, coloquei alguns sistemas novos, né, de navegação e fiz essa substituição de todo o estaiamento. Tá? Aí a vista da popa também. O Marcelo, você tenta e tem esse objetivo de não somente fazer um barco, não somente fazer uma viagem, uma satisfação pessoal, claro, da família, dar essa experiência para os seus filhos. Eu acho que isso é algo que não vai ter nada em troca disso, certo? Certamente eles vão se lembrar isso a vida inteira, desse conhecimento, desse crescimento pessoal, mas você tem esse objetivo de envolver pessoas, comunidade, estudantes, seja de graduação ou não. Como é que se dá isso, hein? Como você faz isso? Então, o principal objetivo é justamente esse, informar, sensibilizar as pessoas e engajar em ações concretas. Eu acredito que as pessoas só defendem alguma coisa, só vestem a camisa de algo que lhe tocam. Uma vez que você sensibiliza elas de alguma forma, aí acho que fica tudo mais fácil. Então, a sensibilização que eu busco é através das imagens, é através das postagens que eu venho fazendo e principalmente as imagens que eu tenho investido bastante em filmagem submarina e filmagens 3D, que eu ainda não coloquei nenhuma porque o problema de comunicação ainda é grande. Eu vou fazer isso quando chegar no Brasil, mas assim, possibilita que as pessoas realmente estejam a bordo comigo, ou seja, elas vão interagir na tela e podem girar, podem olhar para qualquer direção, o que permite, vamos dizer assim, ela se sentir a bordo. Então, isso seria uma possibilidade. Isso poderia ter a possibilidade de um professor da disciplina de navegação do curso de cenografia X, Y, Z, agendar contigo uma aula virtual e real e em tempo real, é isso? Pode ser, não tenha dúvida, essa é uma possibilidade também. A questão maior é sempre a comunicação, tá? Porque nos portos a comunicação, né, via satélite, essa é quase que impossível, que é muito caro, mas através de Wi-Fi é viável, mas, vamos dizer assim, não é tão comum e a transmissão não é tão boa. O que eu imagino é, retornando para o Brasil, promover palestras, ir nas escolas, meu objetivo é esse. Eu gosto de ver os olhos da criançada aí brilhando, dos jovens se interessando por aquilo ali. Então, Tá? ano que vem, nós poderemos fazer uma live direto dentro da embarcação, é isso? Podemos, sim. Dependendo A do depender. acesso à internet. Pois é, a limitação ainda é essa. Mas existe essa possibilidade. Tá? E através das filmagens e fotografias que eu faço, como eu digo, né? Então, a partir daí eu vou começar a postar, e alguns canais, tipo o YouTube e o Facebook, eles aceitam esse tipo de fotografia, onde você interage na tela para poder ver em qualquer direção. Isso, para mim, é uma forma assim, objetiva que dá para a pessoa sentir aquilo ali. E a outra forma é colocar aqueles óculos 3D também e você se sentir a bordo também. Aí você tem uma experiência mais viva, né? Você pode colocar um som
estéreo e uma narração, uma música, e eu acho que as pessoas vão sentir melhor do que somente a imagem de uma foto, como normalmente está sendo feita. Bom, tá? Vamos falar daqui um pouquinho mais sobre isso, mas antes disso eu quero fazer aquela pergunta: como é que você... Eu conversei há pouquinho contigo aí, antes de a gente começar, de como você... Para falar para o pessoal aí, como você compatibiliza teu trabalho de praticagem com, eu não digo essa aventura, com essa experiência de vida, com esse desafio, com esse novo projeto pessoal e de família, claro, porque também envolve família, certo? Como é que você consegue conciliar isso? O serviço da praticagem, que é teu ganha-pão, é teu trabalho, essas viagens loucas, eu te acompanho nas tuas redes sociais, teu Instagram, eu vejo isso, vi onde você estava, não é que dá inveja, não, no bom sentido, uma inveja agradável, certo? Tu saiu de Gibraltar e é um lugar maravilhoso, já fui 2 vezes lá, tu sente o clima e o poder daquele local, certo? Como é que você faz isso? E família? 3 filhos? Pois não tem sido fácil não, porque é justamente como você falou, né? Meu ganha-pão ainda é a praticagem, então eu tenho que sempre estar retornando, trabalhando, tem as possibilidades de, vamos dizer assim, troca de serviço, e eu intensifico em determinados momentos do trabalho para poder folgar e ter pequenas férias que possibilitam essa ida para o barco. Os filhos já estão relativamente grandes, eu tenho uma filha de 27 que já é médica, tenho uma outra que é psicóloga de 22 anos e tenho o menino de 14 que está querendo também seguir esse caminho e ser videomaker. Então ele vai estar comigo agora na travessia, juntamente com minha esposa, e ele está incumbido de fazer as imagens, as filmagens, manejar o drone. Eu acho que vem coisa boa por aí. Mas, assim, não é tão fácil, porque na praticagem eu tenho um período exato de trabalho, enquanto que vou para o barco eu dependo muito da meteorologia. E, por exemplo, acho que eu cheguei até a te falar, né? Nós estávamos aqui em Lanzarote, o próprio... Você não falou ainda onde você está, você falou para mim, mas não para o pessoal que está assistindo. Então fala isso. Eu vim no início do mês de Gibraltar para cá, para Lanzarote, eu estou aqui nas Ilhas Canárias, é uma das ilhas do arquipélago das Canárias, e ainda esperando uma janela de tempo bom, porque está tudo bagunçado. Uma das primeiras vezes que a gente tem visto onde os alísios não entraram como sempre costumam fazer. Temos praticamente 15 dias aqui, algumas pessoas, inclusive, já desistiram de fazer a travessia pela questão de tempo, achando melhor esperar mais um mês. A travessia do Atlântico, é isso? A travessia do Atlântico, Então, o planejamento, eu estou acompanhando a meteorologia. A princípio, depois do Natal, seria uma data boa, e eu vou sair daqui para ir direto ao Caribe, devo parar em Guadalupe, deixa o barco, ou seja, o projeto em si, o projeto de dar a volta ao mundo no veleiro, eu estou separando praticamente por oceanos. Vou fazer uma etapa a cada 6 meses no Oceano Atlântico. De lá eu vou para o Canal do Panamá para já fazer a travessia para o Pacífico. Aí volto, trabalho um pouco, volto, navego mais um pouco, e assim eu vou deixando o barco em cada marina. Isso é, você vai por pernadas, é isso? Faz uma pernada, volta para trabalhar, para manter suas escalas. Exato. E volta para navegar, é isso? Exatamente. Então, assim, esse projeto, a princípio, eu tenho pensado e imaginado que em 2 anos, 2 anos e meio, eu consiga fazer toda a circunnavegação, conhecendo principalmente, eu vou dar mais prioridade às áreas de recifes de corais no Caribe e no Indo-Pacífico. Vamos falar então o seguinte, eu vou fazer aquela última pergunta, depois eu volto para a pergunta que falar sobre os oceanos, sobre a década do oceano, o que está pensando em fazer sobre isso. Qual é esse teu projeto aí? Você está agora, saiu de Gibraltar, foi para as Canárias, está fazendo o quê? Tu vai fazer a volta ao mundo, é isso?
Exatamente. Isso é um sonho de criança, como eu tinha te falado, né, que eu ficava vendo os barcos lá de Itaparica. E agora virou, para mim, agora é um legado que eu quero deixar para não só para os meus filhos e os familiares, mas é transmitir justamente esse conhecimento que a gente obteve da oceanografia, né, todo esse estudo que a gente teve, e transformar também essa viagem, que a princípio seria um sonho de várias pessoas dar a volta ao mundo num veleiro, eu quero transformar, estou transformando isso numa pulverização, vamos dizer assim, de conhecimentos, e com o objetivo principalmente de sensibilizar e engajar a nova geração, né? Que as pessoas, os jovens vejam que é possível fazer algum tipo de conservação, se envolver num projeto, e porque realmente a situação está bem difícil, né? Vamos dizer assim, em termos gerais a questão da poluição, a questão da alteração climática que a gente tem visto, o exemplo que eu acabei de citar, mas eu acho que a gente tem que começar, cada um tem que fazer uma parte e não ficar somente esperando que alguém faça de alguma forma. Ô Marcelo, nessa viagem aí, essa volta ao mundo, você é um oceanógrafo prático indo pelo mundo, que certamente vai em alguns momentos, em algumas pernadas, a ser acompanhado pela família, ou por um filho, ou pelas filhas, ou pela esposa, ou sei lá, um primo, um amigo. Você está pensando nessas pernadas poder ter outras pessoas? Eu não estou me convidando não para uma pernada dessa não, mas eu estou só querendo saber o que você está planejando. Quem sabe, né? Quem sabe uma pernadazinha boa aí, que um mar calmo, tranquilo, e não nessas condições que você está agora nas Canárias, em uma condição não tão agradável assim. É verdade. Não, o projeto em si eu não estipulei o número de pessoas e quem iria comigo, tá? Eu priorizo sempre, dentro do possível, a família. Agora mesmo, nessa travessia, vai eu, minha esposa e meu filho, tá? Inicialmente, eu tinha pensado em fazer só, seria até um desafio para mim, que eu nunca fiz uma navegação tão grande sozinho, mas por circunstâncias e por merecimento, assim, vamos dizer, que meu filho foi bem na escola, eu falei, sabe de uma coisa, vem comigo e você vai ser o filmmaker que ele disse que vai fazer inúmeras produções. Então, assim, não está fechado. Ontem de manhã eu tive também contato com um pesquisador que está estudando microplástico, e o projeto dele é justamente ir a bordo de alguns veleiros, fazer a amostragem, e ele contribui na forma que pode, entendeu? Eu não estou locando o veleiro para isso, mas assim, eu acho que é interessante, muitas vezes, eu disponibilizar para algum projeto que eu acho que é interessante e que vai acrescentar. E esse de microplástico eu achei... E a gente está negociando para ver se em abril, já próximo ao Caribe, né, próximo ao Canal do Panamá, ele possa vir a bordo e fazer a pesquisa que ele está querendo. Tá? Mas os amigos também são convidados, você também em especial. Vamos ver se tiver uma oportunidade, não tem restrição, não. Ô Marcelo, eu acompanho você de algum tempinho pelo Instagram, certo? Eu vejo você mergulhando em lugares que qualquer aluno de graduação que vai ver essa live aí, se puder te acompanhar, vão ver o que estão perdendo, né? Vão ver o que estão perdendo não te acompanhando, certo? Não te acompanhando nas tuas viagens do Instagram, e obviamente, pelo que eu estou vendo aqui, o teu guri vai potencializar isso, gerando mecanismos mais modernos, porque são muito mais rápidos que a gente, né? Exatamente. Nessas modernidades da vida digital, certo? Você é fotógrafo também, gera filmes? Essa é a minha pergunta. Você também, desse espaço todo, vai registrar com as lentes da tua câmera? Como é que é? Isso. O objetivo, eu também sempre gostei de fotografia. Inclusive, eu participei num dos eventos da Oceana e fui felizardo em ganhar um dos concursos. Da Oceano Fotográfica, isso? Gráfica, foi. Você era aquelas fotos de Valença, tinha os barcos de Valença, pesqueiro, não?
Eu me coloquei lembro. também alguns, mas a fotografia que vencedora foi uma visão frontal de um atobá. Ele aparece bem de frente, Sim, sim, com o sim. mar azul atrás. Aquela foto foi minha. Olha aí, eu sou E... da comissão julgadora, hein? Olha aí, ó. Pois Legal. é. Esse acervo está na Fundação Cultural Banco do Brasil e dias Uhum. atrás a Seção Regional do Rio de Janeiro divulgou essa exposição. Ela é itinerante, ela está aí, ela está viva, certo? Só Uhum. para saber, é interessante, a foto está lá. Me Pois lembro desse é. Atobá, Pois lindo. é, exatamente. Tá. Eu Ó, tive, exato. Então, assim, eu estou levando bastante equipamento a bordo e o objetivo é sempre esse, estar registrando também com minhas lentes, que eu adoro fotografia, adoro filmagem também. então E eu te dou já um convite aí, te deixo aí um desafio aí. A gente faz um calendário todo ano, um calendário lindo, maravilhoso, que eu vou te mandar o desse ano que a gente está produzindo, certo? E os certo. anteriores. Fica aí a oportunidade para ti ser o calendário 2024, tá? Daqui um ano Opa, tu tem um monte de material aí. com Vamos nessa. certeza, vai ser um prazer, com certeza. Vou esmerilhar ainda mais na captura dessas fotos. Eu vou te mandar o que eu tenho aí para a gente daí produzir algo muito interessante. Também material para o oceano, viu? Viu, Sim. o Aham. Marcelo, se puder disponibilizar imagens, se puder, e se utilizar da Associação Brasileira de Oceanografia e das nossas redes sociais para divulgar a tua viagem, certo? Que eu Aham. espero que as coordenações de curso, no mínimo, peçam, estimule o engajamento da gurizada, dos alunos, os 13 cursos de graduação, acompanhando um oceanógrafo prático, viajando pelo mundo num período de 2 anos aí, com aventuras diversas, certo? E aí, o que vai ser esse projeto em termos de conservação, de estímulo? Eu sei que tu já falou bastante, mas alguma coisa especial sobre década do oceano, alguma coisa nesse sentido ou não? Não objetivamente especial. Eu acho que o que a gente precisa fazer, como a gente já vê, né, que os oceanos estão cada dia mais poluídos por diversos tipos de agentes, né? O impacto do homem é muito grande. E assim, o objetivo maior que eu quero é justamente traduzir isso em imagens de forma as pessoas se sensibilizarem a respeito disso daí. Eu acho que, dentro disso, o que a gente precisa fazer em forma conjunta é mudar um pouco a forma que a gente pensa, a forma como a gente age, se engajar mais, ou seja, a escolha de consumo é fundamental para a conservação. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Nessa viagem que eu fui nas Maldivas, eu fiquei 15 dias praticamente mergulhando lá nos recifes bem preservados e basicamente eu só vi 2 polvos, né? 2 polvos adultos e espécimes lindas, né? Mas assim, o comentário a bordo, né? Depois que a gente subiu, estava jantando, pela beleza do animal, mas o que estava sendo servido a bordo era calamar frito, polvo, salada de polvo, ou seja, a gente critica, de certa forma, né, a carência de determinados animais, a degradação, mas não está consciente do consumo que favorece justamente essa depleção dos recursos, né? Então, eu tento, de alguma forma, vamos dizer assim, através da conscientização, do exemplo e das palestras, fazer com que a gente tenha realmente a consciência que o nosso consumo é uma ferramenta política, é uma ferramenta econômica, é uma ferramenta social e ecológica, que a gente tem que ter realmente essa consciência. Essas imagens aí foram das Maldivas agora ou não? Foram algumas sim, a maioria Uhum. sim, isso. Tá. São recifes bem preservados, bastante tubarões em alguns mergulhos, o que mostra que toda a cadeia trófica está bem preservada. Preservada. Tá. Eu vi algum vídeo, teve um outro vídeo aí da Mata Atlântica aí que a gente viu antes. Do que se trata ele,
do teu projeto é a sede, é alguma coisa nesse sentido, não? Então, o barco em si, o projeto do veleiro de dar volta ao mundo, gerou, principalmente na pandemia, que ficamos muito em casa, eu criei um instituto agora, que é o Instituto Gaia Soul, que basicamente coordena o projeto do barco, e eu tenho uma área que eu batizei de Mata Quântica, que é uma área dentro do Recôncavo Baiano, de 100 hectares, que eu estou destinando a uma RPPN, que é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ou seja, uma vez criada, não pode mais ser desfeita. Que ali é um hotspot, né, de Mata Atlântica, e o objetivo quando eu volto, por exemplo, para o trabalho e para Salvador, fazer alguns retiros, onde o objetivo principal é justamente reconectar. Eu acho que o ser humano está muito desconectado com a natureza. Então, o objetivo lá é fazer retiros para essa reconexão através de práticas interativas, de banhos de floresta, como o próprio japonês já faz isso, né? O hábito de andar na floresta, nas matas, aumenta o sistema imunológico, tem vários benefícios. A prática de yoga, uma alimentação saudável, basicamente vegetariana, meditação, safari fotográfico dentro da mata. E à noite a gente vai fazer também roda de fogueira, com muito bate-papo e observação dos astros, né? Então, assim, através dessas práticas, eu estou imaginando em resgatar também essa conexão com a natureza, além de o Instituto atuar muito na Resex da Baía do Iguape, que é justamente onde ela está inserida, onde a gente promove também algumas atividades de educação ambiental. Em alguns momentos a gente leva crianças, eu criei também um meliponário de abelhas sem ferrão, para mostrar como é que é a vida justamente em sociedade, vamos dizer assim, uma sociedade bem evoluída, que são as das abelhas, né? E a importância disso, não só as ações individuais, mas a gente tem que pensar sempre no coletivo, né? Sempre no bem comum. Eu acho que então, a gente tem imagem disso aí, não tem da sede do teu instituto? Acho que tem, né? Oswaldo tá no fundo aí, tem? Para tu mostrar o que é aí. Mas só uma pergunta, né? Rola um vinho também nesses momentos ou não? Dos velejos, não. Nos velejos, não. Mas nas Canárias, sim. Nas Canárias, sim. Aqui tem uma produção de vinho interessante, né? Que é uma ilha vulcânica. Sim. E a forma como eles produzem é ao redor de pedras, eles colocam as vinícolas. É super interessante. Tá certo. Oswaldo, tem aí o vídeo aí para mostrar a sede, aí o local maravilhoso que o Marcelo está querendo aí disponibilizar, entre aspas, para a estrutura nacional de unidades de conservação. Ver se ele consegue aí. Poxa, Marcelo, e vamos fazer o seguinte, Marcelo, vamos ter que programar um outro encontro desse tipo, mas você lá dentro do barco, em alguns outros momentos. Fica o primeiro convite. Segundo é de que a gente está à disposição, as redes sociais do Oceano, para tentar sensibilizar e ampliar seguidores para você, no sentido de que conhecer o que é possível, o que você está fazendo. Acho que é interessante isso. Principalmente essa comunidade que está fazendo oceanografia, cursando biologia marinha e tantos outros cursos, ou então quem se interessa por natureza, certo? Eu acho que é interessante.
E fica o convite também, viu, para o calendário, hein? Depois eu vou te mandar. Eu não sei qual endereço que eu vou mandar, eu não sei, mas eu vou te mandar os calendários que a gente tem para ver se te motiva você gerar conteúdo e material para o calendário 2024. Está aí o convite, certo? Tá ótimo, com certeza. Marcelo, a gente vai ficar para o fim, né? Eu falei que nós vamos ficar uma hora. Ah, não, tem mais coisa aí. Fala aí. Fala os teus contatos aí. As redes sociais do Oswaldo já fala. está disponibilizando. Fernando, na verdade, só tenho a agradecer a toda essa união de forças, né? Você sempre acreditar no projeto, né? Que é uma coisa que, como você falou, eu me contactei há bastante tempo atrás e tivemos que encalhar o barco literalmente durante a Covid, né? Na pandemia, ficou praticamente parado 2 anos e meio e agora retomando, você como sempre, né, no intuito de também disponibilizar e mostrar esse trabalho. E a foto, né? Tá aí a foto, linda essa foto, né? Pois então. Mas o Marcelo, eu que agradeço, porra, você é um motivador, você é um exemplo que deve ser seguido, certo? Eu te falei disso, a gente trocou umas ideias, não tem nada a ver, calma, a oceanografia te abre tantos horizontes, é isso porque eu sempre falava com meus alunos, quando eu ministrava a disciplina de introdução de oceanografia, quem se forma em oceanografia está pronto para tantas coisas e busca as oportunidades, aquelas que, como você, foi inclusive um administrador de uma fazenda, levando esse conhecimento, cara, entendeu? Exato. Essa interdisciplinaridade para tentar fazer a gestão. Eu dizia isso para os meus alunos, certo? Busca a oportunidade da tua frente, uma mais próxima, ou aquela que é teu sonho, tá? Eu agradeço, sinceramente, a tua participação na live de hoje, a última do ano, tá? A última do ano. Vamos programar uma para o ano que vem. Peço desculpa aí o pessoal aí pelo cachorro ali. A minha cachorra tá aqui fora solta, Doberman, certo? Então é isso. E quem sabe, uma das pernadas, a mais pequena, pode ser a mais pequena, eu posso carregar alguma coisa aí nesse teu barco aí, tá? Ótimo. Tá joia. Agradeço também a oportunidade e o convite já está feito, pode ter certeza. Tá certo. Vamos se integrar mais aí, o Oswaldo, que nos acompanha para isso, tá? Bom, a gente chega então ao fim dessa terceira edição da temporada do Projeto Oceano ao Vivo. A minha cachorra não está deixando aí a gente terminar aqui, certo? É Gaia também, viu? Claro, é Gaia, né? Ela só me deu agora. Ó. A Doberman é Gaia também, cara. Incrível, né? Tem o mesmo nome do teu barco, olha aí, ó. Sintonia dos Astros, certo? Sintonia. A gente agradece os nossos patrocinadores, Nortec Brasil, Yandenu Dragagem, o Grupo Ocean Pact, o Grupo Aquaplan. E é isso. Vamos encerrar um bom Natal para todo mundo, uma boa entrada de ano. E você, uma grande viagem, Marcelo. Alguma outra palavras finais? Joia. Só queria agradecer também essa oportunidade. Eu queria, assim, botar só uma última mensagem rapidinho, assim. A gente chega nesse mundo, né? A gente nasce, vive, morre e a gente deixa, na verdade, a gente não é eterno, né? Então, a nossa casa é a terra. Então, eu costumo pensar como se fosse uma locação. Nós estamos locando esse espaço durante a nossa vida. E como qualquer contrato de locação, quando você devolve o motivo que você locou no apartamento, o que quer que seja, você tem que devolver nas mesmas condições, se não melhor. Então, eu acho que a gente deveria pensar sobre essa ótica também. A gente está aqui de passagem na Terra e a gente tem que deixar ela ou igual ou melhor do que a gente recebeu quando nasceu. E é isso que eu gostaria que cada vez mais as pessoas se empenhassem nessa jornada, vamos dizer assim. Tá certo, Marcelo. Agradeço mais uma vez de coração a tua participação. Os astros se sintonizaram aí com Gaia Soul e a Gaia Doberman ali, tá? Eu acho que deu essa finaleira, como dizem aqui no litoral catarinense, certo? Vamos aí com boas energias para 2023, boas energias para a viagem de vocês, cara, vão precisar muitas e boas energias, porque é uma tarefa árdua, certo? É uma viagem incrível, vão aprender muito
e vamos contatar, certo? Fazer o contato, vamos trocar ideias, e é isso. Então, pessoal, obrigado pela audiência, participação. Mais uma vez, obrigado aos patrocinadores Nortec, Andenu Dragagem, Grupo Ocean Pacto e o Grupo Aquaplan, e 105 edições do Oceano ao Vivo, tá? Terceira temporada, e ano que vem vamos fazer uma especial com o Marcelo aí embarcado. Não sei onde vai ser com a internet a mil. Vai ter que ser embaixo de um local assim muito, muito potente, certo? Para isso. Marcelo, um abração. Até a próxima. Uma grande entrada de 2023 para todos. Tá bom? Um abração. Ok, até.